Eu sou o Leonardo Nogara. Eu sou o Danilo Ciota. Eu sou o João Pedro Locateiro. Bom, hoje a gente vai falar sobre as 3 leis de Newton e os 5 modelos atômicos. Isso que a gente está fazendo no nosso colégio, isso é um trabalho de Química e Física, onde a gente teria que fazer uma videoaula de 15 minutos explicando o conceito de cada uma dessas coisas que eu citei antes. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, onde um corpo que está em movimento permanece em movimento e assim como um corpo que está em repouso, ele permanece em repouso. Posso exemplificar. Por exemplo, um corpo com uma massa maior, ele vai ter uma maior resistência. Ele vai ter em movimento retilíneo até algum outro corpo de uma força maior que a dele possa mudar de direção. Resumindo a primeira lei de Newton em um conceito só. Um corpo ele permanece em movimento constante até alguma outra força atuar sobre ele, mudando de direção. Eu vou explicar sobre a segunda lei de Newton. Ela fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. Na sua introdução, ela diz que se dois corpos com a mesma massa eles foram submetidos a duas forças diferentes, aquele que for submetido por uma maior força sofrerá maior aceleração. Então, assim, a gente pode perceber que a aceleração ela é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo. Então, com base nessa relação, a segunda lei de Newton ela pode ser expressa pela equação, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente pode citar outro ponto, que é quando um corpo está em repouso, a gente diz que ele está em equilíbrio estático, e quando ele está em movimento constante, dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico. Eu vou falar a terceira lei de Newton, que ela apresenta o princípio da ação e reação, que é quando um corpo recebe uma ação, ele tende a devolver essa ação com a mesma força e mesma direção, com sentidos opostos. Essas forças elas nunca vão conseguir se anular, pois elas ocorrem em corpos diferentes. Elas atuam em um mesmo intervalo de tempo, são forças de mesma natureza. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love. Então agora a gente vai falar dos 5 modelos atômicos. Que esses 5 modelos atômicos são apenas esses que tiveram até hoje. Desde um princípio mais primário até um princípio mais detalhado, que é o princípio atual. Eu vou falar do primeiro modelo atômico criado, que foi o de Dalton. Ele propôs que toda matéria era criada por uma esfera maciça, o átomo. Era indestrutível e indivisível, ou seja, só existia ela, era a menor partícula do mundo. E esse também era um conceito baseado numa bola de bilhar, porque ele comparava tudo isso a uma bola de bilhar e falava que as duas coisas se concediam. Depois do modelo atômico de Dalton, Thomson ele teve uma ideia de ver se era realmente verdadeiro o que Dalton falava, e ele comprovou que não era, porque ele viu que através de uma experiência que ele fez de gases rarefeitos, onde esses gases são submetidos por descargas elétricas, ele descobriu que o átomo não é a menor partícula do mundo, porque tem partículas menores que são elétrons. Segundo a teoria de Thomson, os elétrons eles são esferas menores que incrustadas numa esfera carregada positivamente. Tá, o conceito de toda essa ideia de Thomson é onde existe uma esfera maior carregada de carga positiva e ao redor dela existem esferas carregadas de cargas negativas incrustadas nela. Também ele usa esse exemplo, como o Dalton usa da bola de bilhar, esse é o de pudim de passas, ou um panetone.
suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Eu vou falar sobre o modelo de Rutherford, que ele fez uma experiência que demorou dias para ela ser feita, e ela consistiu em quê? Um bloco de chumbo lançando partículas alfa sobre uma finíssima lâmina de ouro. E ao redor dessa lâmina de ouro tinha um anteparo fluorescente, que no caso é essa imagem que está aí agora. Então, por que ele fez isso? Porque se tudo é feito de átomo, ele queria ver se o átomo era a mesma partícula sólida, como o Dalton falou, e como Thomson ainda continuava falando, com a mesma ideia. Algumas dessas partículas elas ricochetearam e as outras passaram, e algumas outras elas foram todas espalhadas através desse anteparo fluorescente. O porquê que isso acontece? Acontece porque, a partir desse conceito de Rutherford, foi descoberto que todo átomo ele tem um núcleo. As conclusões dessa ideia foram dessa experiência, que o átomo ele possui um imenso espaço vazio, que possui um núcleo que ele é denso, e também que os elétrons de carga negativa da ideia de Thomson giram ao redor do núcleo, numa eletrosfera. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. E através de cálculos que Rutherford fez, ele percebeu que o tamanho da eletrosfera de todo o átomo em si, ele é 20 mil vezes maior que o tamanho do núcleo. Eu vou explicar sobre o modelo atômico de Niels Bohr. Em 1913, ele criou a teoria dos níveis de energia, constatando que os elétrons eles não se movimentam em camadas, mas sim em níveis fixos de energia. E ela é uma parte em que eles se movimentam sem perder energia. As camadas mais próximas ao núcleo, elas possuem menor concentração de energia, e à medida que eles se afastam, eles ganham mais energia. Então a gente pode afirmar que para ele pular de um nível de energia para o outro, o elétron ele precisa de mais energia. No máximo, eles têm 7 níveis de energia. O modelo proposto por Niels Bohr, ele deixava muitos pontos sem explicação. E nesse contexto, o James, um cientista chamado James Chadwick, ele conseguiu propor a existência de uma partícula subatômica menor que o próton e se chamava nêutron. Essa partícula ela possuía a sua massa muito próxima à do próton. Agora eu vou explicar sobre o modelo atual, que é o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Eles constataram junto que o átomo ele possui 3 principais partículas, que são os prótons, que eles têm carga positiva, os nêutrons têm cargas neutras e os elétrons são de carga negativa. A massa do elétron ela é muitas vezes menor que a do próton. Os elétrons eles se encontram em níveis de energia girando ao redor do núcleo. Os nêutrons eles se localizam no núcleo junto com os prótons. E o último ponto que eles descobriram foi que a massa do átomo ela se concentra praticamente no núcleo. Então essa foi a nossa videoaula de Química e Física. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Creio eu que não. Tá, então a gente queria falar que a gente não é professor, né? A gente não sabe explicar muito bem, a gente tá dando o nosso máximo para que isso aconteça. Então agora essa é a finalização do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e tenham gostado. É isso.
ela fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. A introdução dela diz que se dois corpos forem submetidos a... O Léo começa a rir, né? Não, você não tava mó bem irritado, né, cara? Por que você fez isso? Você que não tava gargalhando esse corpo, eu tava de boa, bem quietinho. Então, eu sou o Leonardo Nogara. Eu sou o Danilo Ciota. Eu sou o João Pedro Lucatelli. E juntos nós somos os Becker. Vamos rapidão, vai. Esse é o Celso, esse aqui é o do pepino que você comeu. Tá. Eu vou falar a terceira lei de Newton, que é basicamente o conceito da ação e reação, que é quando um corpo recebe uma ação, ela tende a devolver essa ação com a mesma força e direção. Essa força apresenta sentidos opostos, elas não se anulam, pois elas ocorrem em corpos diferentes, são forças de mesma natureza e ocorrem em tempo parecido, ou seja, tempo... Nossa, isso é em tempo... E mesmo. Mesmo. Eu vou falar da terceira lei de Newton, que apresenta o princípio da ação e reação, que é quando um corpo recebe uma força, ele tende a devolver essa força na mesma direção. Que deu, filho? Ah, velho, tá vendo bem agora. Não tinha errado nada. Vou tirar os nerds do pôr do sol maravilhoso. Não, depois de Ouça aqui, Danilo. muito rápido, eu tenho que vazar, filho. Esse acho que eu não tenho. Meu pai tava ligando aí. Mas meu tempo é mais... É mais importante. Onde esses gases são submetidos a descargas elétricas. Onde esses gases são submetidos a descargas elétricas. Deu mais 10 minutos de vídeo só making off. Peraí, submetido. Onde esses gases são Para, meu. Calma. Eu vou explicar sobre o modelo atômico do Niels Bohr. No ano de 1913, ele constatou que os elétrons eles não se moviam em camadas, mas sim em níveis fixos de energia. E ele também constatou que no máximo existem... Tá, explicar. Léo, senta. Que é o modelo atômico atual. Ele foi feito pelo Rutherford e junto o Bohr. Mano, mas como que é isso no quadradinho? Eu tava paralisado, tô mandando pra você. Fala de novo. Para de se bobear, mano. Volta. Sério, agora a gente tá quase terminando. Não, não ia subir. Então sobe, rápido. Rápido, antes que o pai de Léo venha, velho. Rápido, mano. A gente tem que passar lá. Velho, rápido. Ó, deixa eu Eu queria... Tá, a gente vai ficar assistindo o jogo. Vai. Vamos se apresentar. Espera aí, filho. Ô, vamos, Cristiano, caralho. Meu Deus, gol do Uruguai, caralho. Gol! Tira. Gol! Porra! Ó, então, você tá bolão, porra! Então, a gente tá aqui pra falar sobre os 5 modelos atômicos. Não, o Nico não dá isso. Não dá mesmo. Tio, fica mexendo no celular, pelo A menos. gente fez no começo Feio. do vídeo, calma, cala a boca. Se eu olhar pra esse teu cabelo, eu vou dar risada, mano. Tá muito escroto isso aí. Ah, vai, filho, tá bom isso. Ah, não dá, mano. O Nicolas colocou uma tigela lá pra mim. Sei lá. Calma, será que essa luminosidade Ô, tá boa? Walter, Cara, idiota. Acho que tá bom. Agora vai, tá? Nossa, desse lado aqui tá muito ruim a luz. Então, Gol! Putz, já errei no bolão, velho. Calma, É. vamos ligar aqui. Rápido. Não é gol, eu quero uma chaveira. Teto. aqui, filho. Vamos direto, não vai mudar nada cancelar isso aqui ou não. Liga. Vou filosofar pra câmera agora. Bro, eu tenho maconha. Eu acredito no meu sonho. Eu não tenho emprego, mas eu tô trabalhando. O meu estúdio virou minha biqueira. Tá, eu vou deixar ele de Newton que apresenta o princípio. Next. Não dá, tio, não dá. É impossível, mano. Que idiota. Nós vamos tomar um zero no meu. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever